nosso desejo de uma boa tarde para você. Depois da exibição de matéria ontem à noite sobre as delações do empresário Daniel Gomes, ex-dirigente da Cruz Vermelha Gaúcha, e da ex-secretária de administração do governo da Paraíba, Livânia Farias, o ex-governador do estado, Ricardo Coutinho, foi às redes sociais e falou sobre os fatos que levaram à sua prisão acontecida na última quinta-feira. O ex-governador do estado contestou a reportagem do programa Fantástico da Rede Globo e as delações de Livânia Farias e Daniel Gomes, as delações dos dois. Ele disse que as gravações exibidas ontem estão truncadas e tudo está sendo armado contra ele e o seu partido, o PSB. Eu sou Paulo Roberto, estou na Itararé e o Ponto a Ponto está começando. As investigações do Ministério Público Estadual no âmbito da Operação Calvário apontam que a ex-secretária de Finanças do Estado e atual esposa do ex-governador paraibano Ricardo Coutinho, Amanda Rodrigues, também integra o núcleo político da organização criminosa apontada como responsável por desviar recursos aqui no Estado. De acordo com o Ministério Público, além de Amanda, integram esse grupo Ricardo Coutinho, o ex-governador, os ex-secretários Livânia Farias, da Administração, Gilberto Carneiro, da Procuradoria-Geral do Estado, Valdson Souza, do Planejamento, o ex-presidente da PBPrev, Yuri Simpson, a ex-presidente da PBGás, Tatiana Domiciano, também Tiago Dantas e Ana Carolina Vieira Coutinho, essa sobrinha do ex-governador Ricardo Coutinho. O nosso convidado para a entrevista de hoje é o professor da Universidade Federal de Campina Grande, homem que estuda e ensina a ciência política, Fábio Machado. É importante que a gente ouça quem acompanha esses acontecimentos que envolvem agentes políticos com um outro olhar, com uma outra situação. O olhar do eleitor, do cidadão comum, é um. Mas, muitas vezes, o eleitor apaixonado por esse ou por aquele político apenas condena ou absolve quem se envolve em determinados fatos. Não é o caso de quem estuda e se aprofunda nessas situações, que pode ter uma opinião diferente da minha e da sua e pode também nos fazer refletir sobre esses fatos todos, fazendo juízo de valor. Professor, é sempre bom recebê-lo aqui. Boa tarde. Paulo, boa tarde. A satisfação está aqui sempre no seu programa. Uma boa tarde aos nossos telespectadores. E a primeira coisa que eu diria aos nossos telespectadores é que, em um Estado de Direito, o contraditório é um artefato que nós todos devemos cultivar. Eu acho que os correligionários do ex-governador, os simpatizantes e a sociedade, de uma maneira geral, na Paraíba, aguarda que eles respondam, né, por essas acusações extremamente graves foram feitas denunciadas pelo Ministério Público Federal e que a partir da investigação da Polícia Federal. Então, é necessário que eles realmente deixem claro, absolutamente claro, com toda transparência e clareza, né, nas suas defesas, essas acusações. Do contrário, que sejam realmente punidos aqueles que a Justiça imaginar que são... Agora, professor, dá para dizer que esses fatos todos surpreenderam? Como, Paulo? Dá para dizer que esses fatos surpreenderam, entendo partido de quem partiu, por exemplo, de Ricardo Coutinho? Para um conjunto grande, significativo, a meu ver, dos simpatizantes, da sociedade, sim. Porque eu acho que todos recordam que a ascensão política de Ricardo, a sua história, a sua trajetória, me parece que eu faço o argumento no sentido de que ele se apresentava como uma figura política no Estado que teria um pilar diferente, né, daquilo que ele chamava de tradicional. Não é de uma família de políticos tradicionais, de origem humilde, pobre, filho de uma costureira, como ele próprio dizia. Exatamente. Começou como vereador, quer dizer, uma trajetória toda que demonstrava seriedade e austeridade, na verdade, zelo com a coisa pública. Correto. Além disso, uma inserção nos movimentos, né? Nos movimentos sociais, etc., sempre ligado com essas bases e tudo. E a trajetória política dele foi sempre toda traçada com esse perfil, né? Então, aí estava vinculado, Paulo, essa questão da ética,
da moral, né, da honestidade, etc., que se contrapunha ao que se criticava correntemente na política tradicional brasileira. Então, há realmente, para alguns setores, para algumas pessoas, eu falo dos cidadãos de uma maneira geral, um certo impacto, né, no sentido de dizer, poxa, eu não esperava que o ex-governador e a sua equipe, né, que se supõe que você monta uma equipe que tenha alinhamento com aquilo que você, não é, prega, com aquilo que você deseja. Então, eu quero crer que sim, houve um impacto muito grande no eleitorado sobre isso. No geral, essa notícia ela é bombástica. Para mim, é uma tsunami. Por quê? Porque nós estamos num momento no Brasil que, infelizmente, as instituições políticas, os partidos políticos, os agentes políticos, sim, né, os governantes, eles têm um descrédito diante do eleitor e da população enorme. Isso não é um pensamento vago meu, são dados de pesquisas que nós já temos que mostram que essa categoria, né, esse extrato da sociedade... Escapa um aqui, outro ali, na verdade. Exatamente, realmente é uma coisa. Então, no geral, as instituições de uma maneira toda, o Poder Legislativo, até o Judiciário... Sim, né? Até o Judiciário, o Ministério Público. Exatamente. Ou seja, as instituições republicanas, infelizmente, nesse país, elas não estão muito lá, né, de bem com o eleitor. Então, uma notícia dessa, e aqui no Estado, para Medellín, então isso tem uma repercussão deletéria, muito ruim para a política. O que todo mundo dizia, eu inclusive, nós aqui da TV Itararé, é o seguinte: Ricardo Coutinho é um político diferente. No trato com os parlamentares, no trato com chefes de outros poderes, no trato com pessoas que comandavam e comandam determinados órgãos aqui no estado da Paraíba, aquela história de repasto do Odécimo, ele sempre tratou todos com uma certa, digamos, mão de ferro. E, infelizmente, chega a essa situação agora no final do ano. A gente faz uma pequena pausa, volta já já com o professor Fábio Machado. Não saia daí. O deputado federal Wilson Santiago, do Partido Trabalhista Brasileiro, se tornou alvo sábado que passou de mandado de busca e apreensão na Operação Pés de Barro
e foi desencadeada pela Polícia Federal em Brasília, João Pessoa e também Uiraúna, no sertão paraibano. O parlamentar também foi afastado do cargo por decisão do ministro Celso de Mello, ministro decano do Supremo Tribunal Federal. Já o prefeito de Uiraúna, aliado dele, João Bosco Nonato Fernandes, do PSDB, foi preso durante a ação, assim como Evani Ramalho e também Israel Nunes de Lima, que são assessores de Santiago, e também Severino Batista do Nascimento Neto, motorista de Bosco, o prefeito preso. É importante a gente destacar que a Polícia Federal pediu a prisão do deputado Wilson Santiago, mas o ministro Celso de Mello não atendeu, preferiu afastá-lo, pelo menos por enquanto. É muito complicada a situação do deputado Wilson Santiago, e quem está na agulha para assumir, aí está a foto dele, se o afastamento dele for confirmado, é Ana Cláudia Vital do Rego, esposa do senador veneziano. Pelo que a gente viu nas imagens aí na televisão, não tem para onde. Assessores indo buscar dinheiro, recebendo, Polícia Federal filmando em hotéis, no aeroporto de Brasília, pegando o dinheiro e indo direto para a residência do deputado ou para o seu gabinete. Situação muitíssimo complicada. Mais um caso que surpreendeu, não é, professor? Paulo, os nossos telespectadores, eles vão observar que você não tem coloração partidária nenhuma. Olha, é geral, né? No arco todo, né? De um lado a outro. Quer dizer, todos, é muito difícil você encontrar no Brasil hoje um partido, alguém de partido que não tenha essas denúncias, né? Às vezes não sobra, é uma coisa assim impressionante, né? Parece que você tem uma metástase, né, dentro do sistema, e que você está diante de pessoas que acham que parece que é comum, né? Novamente, eu digo aqui no mesmo caso, eu acho que o contraditório, todos devem ter a sua defesa e tudo, mas as denúncias se sucedem, quer dizer, elas se sucedem. Você passa o ano todinho, você tem uma agenda política que, substantivamente, né, a gente não tem nem muito o que discutir do ponto de vista político, das ideias, dos programas, das agendas, né, das estratégias e tal, porque daí está discutindo conteúdo de polícia. Está virando a agenda policial. É, a agenda policial, né? Daqui a pouco os cientistas políticos, estudiosos da política, não vão ter mais no Brasil que é objeto de trabalho, né? A nossa preocupação deve ser quais serão as consequências disso aí. O que é que o senhor antevê? Consequências na eleição municipal do ano que vem, na estadual de 2022? Isso. Eu, de uma maneira geral, eu diria duas coisas. Primeiro, as consequências em relação ao eleitorado, à sociedade de uma maneira geral. Como eu já disse, de certa forma, no primeiro modo, quer dizer, nós temos aí algo que eu avalio como devastador. Então, se você já está descrente de alguma coisa ou de alguém, naturalmente, se aquilo se sucede, se aquilo se repete, você piora muito mais. Né? Então, para você, a confiança, a credibilidade, né, que nós temos nas instituições, nas pessoas, nas agências, seja empresa, seja onde for, custa muito caro. Isso demora tempo. Para que nós tenhamos confiança nas pessoas, isso demora um tempo. A destruição daquela confiança é rápido. E para você reconstruir aquilo, mais difícil ainda. Então, hoje eu conversava com alguns colegas de rádio e televisão e o que o pessoal perguntava era o seguinte: Ricardo terá condições de ser candidato ano que vem? Digamos que ele não tenha sido julgado ainda ou tenha saído uma condenação, alguma coisa assim. O senhor vê condições políticas dele se candidatar a prefeito da capital e como vai reagir o eleitor de João Pessoa? Olha, a política, Tancredo Neves já dizia isso, ele, com a experiência dele, dizia, a política é extremamente dinâmica. A política não é matemática, 2 e 2 são 4, né? Sim. Então, assim, partindo desse pressuposto, tudo é possível na política nesse país, inclusive. Vários políticos que foram condenados, inclusive, tudo mais, e que saíram do Congresso. Está morto para a política, as pessoas diziam. E depois se reelegeram nos seus estados, etc. E tal. Então, a gente não pode dizer que não. Agora, certamente, a gente pode afirmar com segurança de que, no caso aí, a dificuldade será muito maior. Eu acho que o partido, ele próprio, todo mundo, você vai ter que fazer, e depende daquilo que eu falei anteriormente, de você, no contraditório, você, né, sustentar, se você conseguir provar que aquilo é uma armação, como eles estão dizendo, que aquilo, enfim. Então, isso aí cabe a exatamente ele e o conjunto dos seus advogados, etc. Mas, assim, do ponto de vista político, naturalmente que isso vai ter uma dificuldade. No primeiro momento você já vê. No primeiro momento é enorme, profunda. Claro. As oposições têm uma ferramenta, um conjunto de coisas que nem imaginava, nem julgava que poderia ter. Caiu agora. Na bandeja, né? Para poder o ano que vem você ir para cima com muito mais facilidade. O companheiro Zé Neumann de Pinto, que coincidentemente é de Uiraúna, no sertão, começou aqui no Diário da Borborema com a gente e hoje está lá no São Paulo. Ele, naquela live que ele grava diariamente, ele disse que Ricardo Coutinho é um cadáver político. Exagerou? Eu diria o seguinte, e ele que é experiente, né, que é
um jornalista muito experiente, eu teria mais um pouco de cautela, né? No sentido do que eu acabei de dizer, Paulo. Eu acho que a política ela é tão dinâmica, né? Que nós temos isso, prova disso no país inteiro, né? De pessoas que são... Dois exemplos aqui que a gente pode dar. Cássio Cunha Lima foi cassado, disseram está aniquilado, e Cássio elegeu senador depois. Exato. Veneziano deixou a prefeitura numa condição ruim e foi o senador mais votado, na verdade. Então, essa questão das denúncias e tal, por si só, a meu ver, não faz com que você liquide, né, aquele candidato potencialmente a uma eleição. Agora, a dificuldade é muito maior. E como dissemos aqui, eu acho que a oposição não imaginava que teria esses insumos e essas ferramentas para ir ao processo eleitoral muito grande. Então, você vai ter um rearranjo. Esse é um outro ponto. Eu falei sobre o ponto de vista do eleitorado, mas eu estou falando agora sobre o ponto de vista do arranjo dos partidos, das estratégias, das coligações. Então, eu acho que está todo mundo agora, né, meio que stand-by, esperando para que... A chamada esquerda no Estado dos socialistas acabam perdendo, né, nesse primeiro momento. Esse campo da esquerda no Estado realmente sai bastante avariado. Isso tem repercussão em outras cidades que não João Pessoa, ano que vem? Nesse caso, nesse nível, como se trata de ex-governador e tudo, a meu ver, é de Cabedelo a Cajazeira. É todo o Estado. Eu acho que aí a gente não tem como falar. Porque aí, perceba que os deputados estaduais e tal já estavam formando, né, os seus grupos. Tal. O próprio presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba já estava rearrumando os prefeitos aqui na Paraíba, etc. Isso acontece sempre. Agora você vai parar para dizer para onde é que nós vamos. Onde é que eu vou pisar aqui agora, né? Como nós vamos nos reorganizar. E o que se diz é que se alguns dos que ainda estão presos fizerem delação, a onda gigante... se aprofunda muito mais, né? Pega mais gente. Veja a pertinência disso que você está colocando. Aí mais um elemento que leva ao imponderável na análise. A análise nossa é muito difícil nesse momento, né? Dizer, principalmente quando se pergunta, você acha que aquele candidato tem possibilidade ainda? Por quê? Exatamente. Você tem uns ingredientes, você tem uns elementos que simplesmente, né, eles podem emergir a qualquer momento, daí piorar a situação ou não. Porque né? Então, cadeia quem trabalha nisso há muito tempo, como o professor estudando e eu aqui nessa militância, digamos, a gente sabe que alguns aguentam cadeia. Veja que Zé Disseu, por exemplo, até hoje não abriu o bico. Mas o Palocci já não aguentou. Tem cara que 30 dias de cadeia já abre o bico. Na verdade, não suporta. Então você tem todas assim, as injunções, né, que faz parte desse processo do desencadeamento disso aí, que a gente tem que dar uma cautela. Agora, de fato, que o rearranjo político no Estado, no processo eleitoral, isso aí vai mudar, né? Claro, principalmente a favor, a meu ver, das oposições. Então a gente faz outra pausa. Na volta eu quero saber do professor Fábio Machado se isso contamina ou de que modo contamina o governo João Azevedo ou não contamina de jeito nenhum. Aliás, o governador deu uma entrevista agora há pouco, lá no Palácio da Redenção, e disse que a partir de janeiro agora encerra contrato com todas as organizações sociais, não quer mais nenhuma cuidando da saúde em nenhum hospital. Tudo vai ficar sob o comando do secretário Geraldo Medeiros, que cuidava muito bem do Hospital de Trauma aqui de Campina Grande, nunca teve nenhum problema e que agora é secretário estadual de saúde. A gente faz a pausa, eu vou fazer uma delação premiada aqui com o Reginaldo Bastos e a gente volta já já. Agora, o último bloco do Ponto a Ponto de hoje. Além do ex-governador Ricardo Coutinho, também foram soltos na tarde de sábado, como você deve ter acompanhado, a partir daquela decisão do ministro Napoleão Maia, lá do Superior Tribunal de Justiça, a prefeita do Conde, Márcia Lucena, a ex-secretária de Saúde, Cláudia Veras, essa estava foragida, não tinha sido presa, o advogado Francisco das Chagas Ferreira e o administrador Davi Clemente Correia. Gilberto Carneiro,
Gilberto Carneiro da Gama, ex-procurador-geral, Valdson Souza, ex-secretário de Planejamento e de Saúde, e Coriolano Coutinho, que é irmão do ex-governador, ainda estão presos, mas as gestões da defesa são no sentido de que eles também passem o Natal em casa. O ministro soltou alguns que todos acabam sendo soltos. Professor Fábio Machado, João Azevedo, sobra alguma coisa para ele? Eu acho que sim, pode sobrar. Eu acho que aí vai ter uma estratégia muito importante da maneira como ele e o grupo dele vai lidar com todo esse processo, porque é importante a gente lembrar ao telespectador nosso o seguinte, quer dizer, para o governador atual não há mandado de prisão ou qualquer coisa nesse sentido. Houve uma busca e apreensão. Né? Busca e apreensão, né, nesse sentido. Então, você tem uma margem aí para você trabalhar. Do ponto de vista político, aí a questão é outra, a meu ver. Por quê? Porque você não pode desvincular. Você tem uma cisão aí que já foi anterior a essa tsunami, de que ele já tinha saído do partido, está sem partido no momento e vai ter um rearranjo nesse sentido. Então, isso já está claro, toda a sociedade paraibana já sabe. Mas, assim, não dá para você separar, Paulo, totalmente, né, da emergência do governador, como todos sabem, um técnico até então, pouco tempo, que muito bem entrosado, conhecia todos os meandros da política administrativa do governo. Diga-se de passagem, um homem extremamente capacitado, fez um grande trabalho, né, exatamente, comandava a secretaria mais complexa do parte governo. Do sucesso do governo de Ricardo era a capacidade técnica de implementar aquilo que o governador, o ex-governador, queria que politicamente fosse realizado. Tanto que certa vez, eu conversando aqui neste programa com o então governador Ricardo Coutinho, ele me disse que numa audiência com um ministro lá em Brasília, que eu não me recordo qual, o ministro disse: governador, eu vou requisitar o seu secretário para vir para cá me auxiliar em Brasília. E Ricardo disse que respondeu ao ministro o seguinte: ele só vem para cá para ser ministro, se for para a sua vaga. Para ser seu auxiliar, não. Veja a capacidade, o reconhecimento da capacidade que o atual governador tem. Então, nesse sentido, politicamente não dá para separar, porque, na verdade, ele era, né, das hostes e que trabalhava, era proativo dentro do governo. Então, a eleição do governador é uma eleição que tem como principal cabo eleitoral o ex-governador Ricardo Coutinho. Na verdade, foi ele que o elegeu. Agora, tem um problema para a gente também fazer a separação. A questão penal policial é uma, a política é outra. É isso que eu estou fazendo, exatamente. É isso exatamente que eu estou colocando. Todo ponto de vista político, a sociedade, naturalmente, associa o fato de você estar vinculado ao grupo, né, o grupo do Girassol. Então, o governador foi eleito dentro do grupo do Girassol. Eu creio que, do ponto de vista político, há uma dificuldade enorme para você estender a toda a sociedade, a todos os eleitores, cidadãs, o fato de que você não tem a ver nada. Porque você vê como a mente das pessoas é fértil, sobretudo aqui em Campina. Hoje de manhã circula a notícia: João Azevedo vai renunciar. A coletiva é para renunciar. Mas não há uma denúncia, por exemplo, no âmbito da Justiça Eleitoral contra ele. Contra ele e também do ponto de vista criminal. Isso, né? Então, a questão me parece que vai ficar, por enquanto, se não houver nenhuma mudança nesse sentido, do ponto de vista político. É isso que você estava colocando. Isso poderia provocar uma reviravolta imensa, até com novas eleições. Aí é outra história, né? Aí a gente teria um outro quadro. Mas com os dados que nós temos, com os fatos que nós temos aí, então me parece que o custo enorme será político. Que aí ele tem que reunir todo o seu staff e ver qual é a estratégia que eles vão efetivamente tomar nesse sentido. Agora, que o desgaste político é muito grande, isso aí não tenha dúvida. Essa decisão dele de hoje já, né, dá uma demonstração de que não quer mais conversa com esse pessoal. Exatamente. Não quer manter. E a estratégia de escolher o Dr. Geraldo Medeiros para o cargo é excepcional. É uma estratégia que é nada melhor no momento que ele poderia fazer. Santiago, pede o mandato? Deixa essa pergunta. Não faça a pergunta tão difícil. Essa é a pergunta mais difícil. Eu acho que a situação dele não é boa. Depende da comprovação aí da justiça, no sentido de ter clareza, né? E ver qual é o comportamento também da Câmara dos Deputados em relação a isso. Tem que ver isso aí. Exatamente. Como é que a Câmara vai se comportar nesse sentido, né? Porque já temos na história exatamente isso, de você ter uma decisão judicial e a Câmara... exatamente, a Câmara não permitir que isso aconteça. Professor Fábio, muito obrigado por ter vindo ao programa. Um bom Natal, senhor, para a família. Agradecer mais uma vez pelas vindas aqui esse ano. Espero que a gente possa estar discutindo política outras vezes por aqui. Muito obrigado. No início eu dizia, eu já estava sentindo falta. Eu ia terminar 2019 e digo, pronto, não vou lá no programa do Paulo. Então eu que agradeço a satisfação e um Feliz Natal para todos os telespectadores também. Muito obrigado. Para você.
Meus amigos, para finalizar, é bom dizer que o ano ainda não acabou e que nesses 7 dias que faltam para a conclusão de 2019, muita coisa ainda pode acontecer nessa nossa Paraíba velha de guerra. O Ponto a Ponto se despede por hoje, a gente se encontra amanhã, quando terminar o meio-dia na Itararé, vou entrevistar Papai Noel, o Papai Noel de Campina Grande aqui no Ponto a Ponto. Fale com a nossa produção e continue sugerindo temas para abordagem no programa. A Itararé colocou sua programação em tudo que é plataforma digital para você assistir do modo que for melhor. E as notas divulgadas aqui caem no blog do Paulo Roberto, esse aí, camisa10.net.br. Felicidades para todos. Boa tarde e até amanhã.